ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Versículo 34. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no da sinagoga. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. E esse texto que eu acabei de ler, em João, ele fala de um comovente milagre que Jesus operou, dando a visão a um cego de nascença. Também devemos ressaltar aqui, nesse texto, que esse é um dos milagres mais bem documentados na Bíblia, pois os vizinhos, os pais desse homem, os opositores, que eram os fariseus, precisavam admitir que de fato o homem era cego de nascença. Naquela época, era crença comum entre eles que só Deus poderia dar vista a um cego de nascença, pois acreditavam que a cegueira era considerada uma maldição divina. Vocês lembram dos amigos de Jó, quando eles atribuíram as aflições de Jó a um suposto pecado que Jó estava cometendo? E no tempo de Jesus, esse raciocínio ainda prevalecia. É por isso que os discípulos perguntaram a ele: mestre, quem pecou, este ou seus pais? E Jesus aqui, ele está em Jerusalém, e a Bíblia diz no versículo 1 que passando, isso me chamou a atenção, passando Jesus, ele viu esse cego de nascença. Esse cego de nascença, ele estava no meio da multidão. As pessoas passavam, olhavam para esse cego, talvez julgavam, porque talvez estaria assim por algum pecado em particular que ele tinha cometido. Então muitas pessoas desprezavam esse homem. Então esse homem também, ele dependia de ajuda de algumas pessoas que passavam por ali. É por isso que ele vivia mendigando. E a Bíblia diz que Jesus, passando, viu. Isso daqui me chamou a atenção. O homem era cego de nascença, mas Jesus o viu. O homem era pobre, mas Jesus o viu. O homem era desprezado pela sociedade, mas Jesus o viu. O homem mendigava, mas Jesus o viu. Mas Jesus não passou por esse homem e deixou ele jogado. Não, ele enxergou o sofrimento que esse homem
estava passando. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei as aflições, as dificuldades que talvez você esteja passando, mas eu quero te dizer uma coisa aqui, através dessa palavra, que Jesus, Ele te viu aqui nessa noite. O mesmo Jesus que curou aquele cego de nascença é o Jesus que está aqui nessa noite, e é o mesmo que está te vendo. Talvez você esteja passando por alguma aflição na vida, mas Jesus está te vendo. Talvez você esteja passando por algum sofrimento, mas Jesus está te vendo. Talvez você esteja passando por alguma perseguição, mas Jesus, Ele está te vendo. Talvez você esteja passando por afrontas, desprezo, humilhação, rejeição, mas Jesus está te vendo. Jesus, Ele vê as suas lágrimas. Jesus, Ele vê o seu sofrimento. Jesus, Ele vê as suas dificuldades, as suas crises. Jesus, Ele está te vendo. E o interessante disso tudo, que esse homem era cego de nascença. Se ele era cego de nascença, essa dor acompanhava ele desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento. Há muitos e muitos anos, essa dor acompanhava esse homem. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite: há quanto tempo essa dor vem te acompanhando? Há quanto tempo essa depressão vem te acompanhando? Há quanto tempo esse trauma do passado vem te acompanhando? Há quanto tempo esse choro, essas lágrimas vem te acompanhando? Há quanto tempo esse medo? Há quanto tempo essas circunstâncias contrárias vêm te acompanhando? Você pode estar sofrendo nesse momento, você pode estar passando por algum tipo de angústia, mas a qualquer momento as obras do Senhor podem ser manifestadas na sua e na minha vida. Há quanto tempo você vem sofrendo? E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este? Quando os discípulos, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, automaticamente o que é que eles estão dizendo? Mestre, esse homem, ele pecou ainda no ventre, no útero da sua mãe? É isso que eles estão dizendo. Por isso que eles disse: Mestre, este que pecou? Aí eles não se contentam, eles procuram novamente uma culpa, uma justificativa para entender essa cegueira desse homem. Aí eles não se contentam e falam: os seus pais. Por que eles disseram os seus pais? Porque naquela época eles assimilavam que uma doença, uma cegueira, era considerado uma punição divina. Ou seja, eles estavam aqui perguntando se eram os pais. Talvez eles estavam pensando que os pais deles no passado tinham cometido algum tipo de pecado, e esse homem agora estava sofrendo as consequências por causa dos pecados passados do seu pai. Mas se nós olharmos para os dias de hoje, não é diferente. Não é diferente. O porquê? As pessoas também têm esse costume de trazer à tona o nosso passado. Mas eu quero te dizer nessa noite: não importa se tentarem acusar o teu passado, apenas creia que você já foi salvo, apenas creia que você foi liberto, apenas creia que você foi transformado, você foi lavado pelo sangue de Jesus. A sua dívida já foi paga. Nós estávamos no lamaçal de pecado, mas Jesus pagou a nossa dívida. Hoje nós estamos quitados com Deus. Antes éramos inimigos dele, hoje não. Jesus nos aproximou dele. Então eles estão tentando trazer para o presente o passado desse homem. Aí o versículo 3, Jesus responde ele: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim
para que se manifestassem nele as obras de Deus. Mas aqui nesse texto, o texto não está dizendo que Deus decretou essa cegueira desse homem, que Deus predestinou a cegueira desse homem. Não é nada disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus apenas está o quê? Usando as circunstâncias desfavoráveis para realizar um milagre na vida desse homem. Aqui não tem nenhuma predestinação. Deus predestinou esse homem, Deus decretou que esse homem viesse cego para que anos depois Jesus viesse a curar esse homem. Não é nada disso. Deus está aproveitando as circunstâncias contrárias para agir na vida desse homem. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei o que se passa por ela, mas Deus vai usar as circunstâncias desfavoráveis que você talvez esteja passando para fazer um milagre na sua casa, para fazer um milagre na tua família, para fazer um milagre no teu casamento e na tua vida. E a Bíblia diz no versículo 6, tendo dito isto, cuspiu na terra. Se esse homem talvez tivesse outro tipo de enfermidade, presbítero Alexandre, talvez, e Jesus fizesse isso, talvez esse homem não aceitaria de jeito nenhum que Jesus fizesse isso. Cuspir no chão e ainda depois passar nos olhos dele, mas esse homem ele não podia ver. Aqui eu aprendo uma lição, que muitas vezes Jesus não nos deixará saber a forma que será realizado o nosso milagre, para que nós não venhamos questionar o seu agir em nossas vidas. E a Bíblia diz que ele misturou, quando ele cospe no chão, ele mistura a sua saliva na terra e faz lodo. Aqui eu aprendo mais uma lição. Quem estava à sua volta talvez estava se perguntando: o que esse homem está fazendo? O que Jesus está fazendo? Cuspindo no chão, misturando com terra, fazendo lodo? Aqueles que estavam em sua volta talvez não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo ali, mas eu aprendo outra lição aqui: a forma, a maneira que Jesus está trabalhando na sua e na minha vida talvez não tenha sentido para mim e para você, mas descanse nele. Você pode até não estar vendo o processo, mas Jesus já viu o resultado lá na frente. Você talvez não esteja enxergando o processo agora, mas Jesus já enxergou o resultado lá na frente. E a Bíblia continua dizendo: e passou lodo nos olhos do cego. Já parou para pensar que quando nós estamos andando na rua, quando entra um cisco nos nossos olhos, que incômodo terrível, uma dor terrível que dá nos olhos. Imagine agora Jesus cuspindo no chão, misturando a sua saliva na terra e fazendo lodo e passando nos olhos desse homem. Imagine o desconforto que esse homem começou a sentir. Se um cisco já incomoda todos nós, agora imagine Jesus passando lodo nos olhos desse homem. Mas aqui eu aprendo outra lição: o processo pode até ser doloroso, mas vai valer a pena para o milagre acontecer. Eu não sei há quanto tempo você vem orando, eu não sei há quanto tempo você vem clamando. O processo pode ser doloroso, mas vai valer a pena para o seu milagre acontecer.
Eu não sei há quanto tempo você vem orando pela sua família. Eu não sei há quanto tempo você vem orando pelo seu casamento. Eu não sei há quanto tempo você vem orando pela sua filha que talvez esteja na prostituição, ou um filho que talvez esteja preso ou nas drogas. Eu não sei há quanto tempo você vem orando pela sua esposa, pelo seu marido. Pode estar doendo agora, mas vai valer a pena para o milagre acontecer. O processo pode ser doloroso, está doendo, você está gemendo, chorando, mas vai valer a pena no final dessa jornada para o milagre acontecer. Você pode estar chorando agora, você pode estar gemendo, mas vai valer a pena, meu irmão, para o milagre acontecer na sua vida. E a Bíblia diz que quando ele coloca lodo nos olhos desse homem, imagine, esse homem já é cego, mendigava, era desprezado, era pobre, e agora Jesus vem, coloca lodo nos olhos dele. Talvez esse cego pensou assim: poxa, eu já estou cego, nasci assim, eu já sou pobre, eu vivo mendigando, as pessoas já me desprezam, agora vem esse e piora a minha dor, coloca lodo em meus olhos. Eu preferia ficar do jeito que eu estava, cego, pobre, mendigando, sendo desprezado. Agora veio esse e aumentou a minha dor, trouxe mais desconforto ainda para a minha vida. Mas aqui eu aprendo mais uma lição aqui. O verdadeiro evangelho é assim: quando estávamos cegos pelo pecado, a palavra trazia desconforto para nós, mas é necessário para ter um resultado preciso lá na frente. Meu filho, pode estar doendo, você pode estar chorando agora, mas vai valer a pena para você ter um resultado preciso lá na frente. A palavra, o verdadeiro evangelho, ele confronta com o nosso eu, ele confronta com a nossa vida, mas é necessário ele confrontar para ter um resultado eficaz lá na frente. Mas a Bíblia diz que no versículo 7, e disse-lhe: vai. Jesus disse para ele: vai, é uma ordem, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E para um cego, agora que me vem à minha memória, Jesus, ele certa feita, ele disse assim: o que queres que eu te faça? Aí o cego disse para Jesus: eu quero ver. Agora, para esse cego, ele faz todo esse processo para realizar a cura dele. Era tão fácil Jesus falar para esse cego: então vê. Não, Jesus, ele fez todo esse processo na vida desse outro cego. Aqui eu aprendo mais uma lição: não questione a maneira dele trabalhar, apenas obedeça. Existem milagres que você só vai receber se andar no caminho da obediência. Vai e lava-te. Só existe milagre que você só vai receber se andar no caminho da obediência. Agora, vai e lava-te no tanque de Siloé. E aquele cego começa a andar. Aqui não fala distância, mas imagine o cego andando pelas ruas, as pessoas na frente, aquela multidão. Isso daqui ele me mostra perseverança, porque quem quer ser curado, quem quer ser mudado, tem que mostrar perseverança. Aí ele começa a perseverar, ele começa a caçar o tanque, andando no meio daquela rua, e você não vê ninguém ajudando aqui, e aquele cego, ele faz tudo o que Jesus disse. Chegando lá, ele lava seus olhos,
E a Bíblia diz, depois que ele lavou, ele começou a ver. Isso eu aprendo uma coisa, que quando ele começou a ver, saiu o resultado. O resultado explica o processo. O resultado explica o processo. Quando ele começou a ver, ele começou a entender. Por isso que eu passei por aquilo tudo. É por isso que eu passei por aquilo. Porque o resultado explica o processo. Talvez você não está entendendo agora o processo. Talvez você não esteja entendendo agora tanto que você chora. Talvez você não esteja entendendo agora de tanto é perseguido, de tanto é acusado. Talvez você não esteja entendendo agora de tanto, porque tanto você sofre. Mas lá na frente você vai entender todo o seu processo. Tudo que você passou. Tudo que você passou lá atrás. Porque o resultado explica o processo. Não foi o tanque que curou esse homem, não foi a água que ele jogou no rosto, mas foi Jesus de Nazaré. Foi a obediência à palavra de Jesus. Quer ser curado, meu filho? Anda em obediência com a palavra de Jesus. Não foi o tanque, não foi a água, mas foi a água viva que curou ele. Aleluia! Foi a água viva que curou esse homem. Jesus Cristo. Não é segmento nenhum que muda o homem. Não é segmento nenhum que transforma o homem, mas é a palavra de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Eu gosto disso porque no capítulo 7, no mesmo capítulo, quando ele lavou os seus olhos, a Bíblia diz que ele começou a ver. Ele começou a ver. Aí as pessoas começaram a indagá-lo. No versículo 8 diz assim: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Ainda bem que eles usaram essa palavra. Não é este que estava e mendigava? Agora não é mais. Aí no versículo 9, olha o que ele diz: sou eu. Não é este? Aí ele diz: sou eu. Não é aquele que roubava? Sou eu. Não é aquele que traficava? Sou eu. Não é aquele que adulterava? Sou eu. Mas Jesus me mudou. Não é aquele que andava nas drogas, no crime? Sou eu. Mas antes eu era cego, agora estou vendo. Oh glória! Oh glória a Deus! Aí eu gosto do versículo, no versículo de número 8, que ensina uma coisa. Eles começaram a indagar: não é aquele? Aí ele disse: sou eu mesmo, aquele que Jesus fez o milagre. Aí entenda uma coisa aqui: eles podem até julgar o seu passado, mas não podem julgar mais o seu presente. Aí eles falaram: antes mendigava, hoje não, agora sou eu, ou seja, uma nova pessoa. Ele mesmo testemunhando dele. Aí o versículo 24, e eu já vou caminhar para o final. O versículo 24 e 25 eu vou ler. Versículo 24: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Isso daqui são os fariseus falando. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí o cego vem e dá um testemunho. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Ele falando de Jesus: uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo.
Aí os fariseus ficaram irritados. Eu vou concluir agora. Ele testemunhando aqui dele mesmo e disse: havendo eu sido cego, agora vejo. Se ele era pecador, não sei, mas só sei que ele me transformou. Havendo eu sido cego, agora vejo. Havendo eu sido das drogas, agora eu vejo. Havendo eu perdido nesse mundo, agora eu vejo. Havendo eu perdido nas baladas, nas prostituições da vida por aí afora, agora eu vejo. Porque Jesus abriu os meus olhos. Agora eu vou terminar. Aí eles ficaram enfurecidos com o testemunho desse homem. No versículo 34, os fariseus religiosos falando para esse homem. Responderam eles, disseram-lhe: tu é nascido todo em pecado, quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Isso daqui, eu aprendo uma lição muito importante aqui, meu irmão. Aqui eu concluo. E o expulsaram da sinagoga. Enquanto esse homem era cego, pastor, enquanto esse homem andava mendigando, enquanto esse homem era desprezado, enquanto esse homem era pobre, ninguém dava nada e fazia nada por ele e nem falava da vida dele. Mas passou esse homem a ter um encontro com Jesus, que se levantou o inferno, levantou tudo. Antes era cego, mendigo, pobre, ninguém falava nada, ninguém perturbava ele. Agora que esse homem teve um encontro com Jesus e começou a testificar, começou a testemunhar de Jesus, os fariseus religiosos, todos ficaram enfurecidos, começou a se levantar. Aí aqui eu aprendo mais uma lição. Você entende agora o motivo de tantas perseguições? Você entende agora o motivo de tanta calúnia? Você entende agora o motivo de tantas pessoas querendo o seu mal? Agora deu para entender? Deu? É porque antes você estava escravizado pelo diabo. É porque antes o inferno não tinha o que se preocupar. Agora que você teve um encontro com Jesus, agora que Jesus chegou na sua vida, meu filho, o inferno começa a se levantar, tentando te dar uma rasteira, tentando te derrubar, tentando te destruir. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus chegou na sua vida. O inferno pode se levantar o que for, mas Jesus, ele chegou. Agora você entende? Porque você andava tranquilo, ninguém dava nada para você, ninguém te perturbava, bastou você ter um encontro com Cristo para o inferno se enfurecer. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: ele pode se levantar, mas vai se levantar para cair, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Avisa para o diabo que o enterro foi cancelado na sua casa, o enterro foi cancelado na sua família, o enterro foi cancelado no teu casamento, o enterro foi cancelado na sua vida. Toda arma forjada sobre a tua vida, sobre a minha vida, não prosperará. Você entende agora por que o motivo de tanta perseguição? Você entende agora por motivo que a sua vida está tão difícil? É porque Jesus chegou. Aleluia! Ele chegou, e quando ele chega, ele muda o ambiente. Quando ele chega, ele muda as circunstâncias. Quando ele chega, ele transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo, porque ele tem todo o poder em suas mãos. Ele chegou, ele está aqui nessa noite, meu querido. Ele está aqui nessa noite. Ele está trabalhando no teu lar. Enquanto você glorifica, Jesus está indo lá. Enquanto você glorifica, Deus vai trabalhando no teu lar, porque ele chegou.
Não importa, em nome de Jesus, as perseguições que você passa, não importa as lutas, mas Jesus, Ele chegou na tua vida. Jesus, Ele está com você. Jesus, Ele já te viu. Arabás, Arabaxéia, Arabás, Arabás, Turiande, Alabás. Aleluias, 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 aleluias. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Era bandido, mas agora eu vejo. Matava, mas agora eu vejo. Era homossexual, mas agora eu vejo. Se prostituía, mas agora eu vejo. Porque Jesus abriu os meus olhos. O pecado te dominava, o pecado me dominava, o pecado nos dominava. Mas Jesus abriu os nossos olhos e começamos a enxergar. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei há quanto tempo você está perdido, sem enxergar nesse mundo afora. Mas Jesus é a luz do mundo. Jesus, Ele quer iluminar a sua vida. Jesus, Ele quer te fazer enxergar. Só Cristo Jesus pode fazer isso. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode convencer o mundo, uma palavra com poder pentecostal.